Temos pensado dentro deste livro de Jonas, como Jonas é um espelho para o seu próprio povo que foi comprado, povo que foi feito por Deus, construído por Deus. Deus tirou um homem da cidade de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, e a partir deste homem construiu uma nação abençoada, uma nação que ele guardou, que ele cuidou, e uma nação que ele libertou do domínio da escravidão do Egito. Este povo passa a habitar numa terra prometida, uma terra abençoada, mas ainda assim este povo se volta contra Deus. Não reconhecem as dádivas, não lembra que só são o que são por causa da graça de Deus. E a história nos conta o quanto este povo dizia que amava a Deus, mas tinha atitudes completamente contrárias àquilo que o Senhor havia lhes instruído. Inclusive, vivendo mais para si do que vivendo para a glória de Deus, cuidando mais das suas coisas do que sendo aquilo que Deus os havia chamado para ser, bênção entre as nações, luzeiro entre as nações. E nós temos visto o quanto Jonas denuncia isso na sua própria vida, o como essa postura dele é um reflexo da postura do seu próprio povo. E também temos visto como a postura de Jonas também fala a nós nos dias de hoje. Nós que fomos feito povo de Deus, nós que fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, nós que experimentamos a redenção e agora, como cantamos hoje, somos povo do Senhor, temos livre acesso ao Senhor. Mas também somos chamados a viver uma vida que espelha essa verdade, uma vida, como o apóstolo Paulo diz várias e várias vezes em suas cartas, uma vida que seja digna do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nem sempre a nossa fé é coerente, nem sempre a nossa fé reflete aquilo que nós dizemos crer, nem sempre isso acontece na prática, na forma como nós vivemos. Por isso Jonas fala um pouco para cada um de nós. De certa maneira, todos nós somos um pouco de Jonas, mas o que nós vemos é que o personagem principal deste livro não é o próprio Jonas. O personagem principal é Deus, o Deus que salva por meio de um profeta imperfeito e que inclusive salva o profeta imperfeito. Deus age não só por meio de nós, mas Deus age também em nós. Deus também trabalha no nosso coração ao longo da nossa caminhada. Isso mais uma vez expressa a graça de Deus sobre nós. Na nossa última mensagem, nós pensamos um pouco em Jonas ali naquele lugar de confinamento, orando ao Senhor, e Jonas se percebe salvo. Enquanto ele caminhava em liberdade rumo à distância do chamado de Deus, ele estava de fato distante de Deus. Mas é neste momento de confinamento, onde ele está ali no ventre do oceano, literalmente no ventre, ele se percebe salvo. E na sua oração no capítulo 2, ele culmina ali, dizendo a frase que resume toda a Escritura. Ele diz: a salvação pertence ao Senhor. E ele então tem um encontro com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com a salvação de Deus. E agora está de novo sendo chamado pelo Senhor, diz aí o versículo 1, do capítulo 3, que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E essa expressão é muito importante. Deus é um Deus de segundas chances. E glória a Deus por isso. Deus é um Deus de segunda chance. Segunda, terceira, quarta, quinta, né? Muitas vezes nós já estamos na, sei lá, que chance que Deus nos dá para mais uma vez nos colocarmos diante dEle, nos arrependemos dos nossos maus caminhos e retornarmos para aquele caminho que é de vida. E a Bíblia nos diz então que a palavra do Senhor veio mais uma vez a Jonas. E essa palavra do Senhor aponta para a mesma coisa que Deus já havia falado no capítulo 1. É a mesma coisa. Ele diz: vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas vai e fala. Agora talvez Jonas pudesse entender um pouco mais do seu ato, ou de quanto era importante o que ele tinha a fazer. Porque, veja, a salvação, aquele que recebe a salvação, deveria ter esses motivos como suficiente para poder proclamar a salvação. Aquele que experimentou salvação, esse deveria ser o maior de todos os motivos para anunciar a salvação. Porque na vida prática é bem assim que acontece. Muitas são as pessoas que iniciam causas, ou que defendem causas, a partir das suas experiências. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi aquele ex-apresentador da Globo, um homem chamado Thiago Leifert. Ele tem uma filhinha, a filhinha dele teve um câncer raro nos olhos,
em que ele disse, olha, se a gente tivesse informações à época, isso teria sido revertido muito facilmente, mas a gente não tinha informações. E a partir dessa doença da filha, ele começou um grande projeto e um instituto sobre o combate a essa falta de informação sobre este tipo específico de câncer. Então, até no site dele ele fala isso, se a gente tivesse essa informação lá atrás, a nossa vida teria sido diferente. Então, a partir de agora, a vida dele se move numa causa de que isso não aconteça com outras pessoas. Porque ele não só tem empatia com a dor do outro, ele conhece a dor do outro, ele sabe a dor do outro. E quantos são os outros casos que nós podemos conhecer? Aquele outro ator chamado Christopher Reeves, que foi o Superman, né, o primeiro dos Supermans, aquele que tinha o cabelinho enroladinho assim, em um acidente de cavalo, ele ficou tetraplégico e passou o resto da sua vida se dedicando a pesquisas sobre lesões na coluna cervical. Aquilo que ele experimentou, ele então aplica. Recentemente, isso há poucos anos atrás, ficou conhecida uma jovem que foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel, uma moça chamada Malala. Lembra da Malala? E o sonho dela era estudar, uma paquistanesa. E no país dela, que era dominado pelo Talibã, as meninas não poderiam estudar. O pai dela era dono de escolas, e o pai dela esperava os irmãos todos irem dormir, e aí ele sentava com ela e instruía, e ensinava, e ela foi ganhando amor, tanto que aos 11 anos, ela começou aos 11 anos de idade, a ser uma ativista pelo direito das mulheres a poderem estudar no país perseguido. Ela tomou 3 tiros na cara por causa disso. E quando ela conseguiu retornar, porque ela sobreviveu, ela se tornou uma ativista ainda mais ferrenha do direito das mulheres a estudar. Alguém que entendeu que aquela causa era muito maior do que ela, porque ela poderia agora vivenciar na prática a sua experiência e apontar isso para outras pessoas. Nós vemos isso acontecendo ao nosso redor. Aqui no Brasil também, a Glória Pérez, na época do assassinato da sua filha, ela movimentou toda a comunidade política para poder estabelecer ali uma lei em que os crimes de homicídio qualificado fossem considerados hediondos. Ela movimentou todo mundo, mesmo sabendo que a lei não retroage no caso do assassino da filha dela. Ela sabia que ela não seria alvo daquilo pelo qual ela estava lutando, mas você pode ver várias entrevistas dela dizendo, eu não quero que outras mães passem por aquilo que eu passei. Alguém que experimentou algo e que este algo lhe impulsiona para fazer em favor de outros, porque entende a dor. Se nós entendemos de fato que nós somos salvos, e de onde nós fomos salvos, e o que é que nós ganhamos nesta salvação, isso deveria ser motivo suficiente para que nós proclamemos essa mensagem de salvação a outros, que venhamos a falar com outros. Mas parece que para Jonas isso não fez tanto efeito assim. Sim, Jonas está nessa caminhada de redenção. Ele entende que a salvação pertence ao Senhor, mas ainda existem coisas a serem trabalhadas no coração de Jonas. Ele ainda não se tornou um obediente de fato. Embora o texto nos diz que ele vai ser obediente e vai pregar a mensagem, ele não faz isso da melhor forma, nem com o melhor coração e nem com a maior das intenções. Ele simplesmente vai obedecer e talvez fazer o mínimo possível para não ser considerado desobediente. Quando nós pensamos e aplicamos isso a nós, será que isso não fala um pouco sobre nós? Será que a mensagem da salvação que nós recebemos é para nós combustível suficiente para que falemos desse amor para outras pessoas? Para que anunciemos a salvação a outras pessoas? Por mais que isso nos custe, porque sempre vai custar. Assim como para Jonas custava, para nós vai custar. Vai custar nosso tempo, vai custar às vezes os nossos confortos, às vezes a imagem que as pessoas têm ao nosso respeito, sempre vai custar alguma coisa. A questão é, será que a salvação já nos é combustível suficiente para a proclamação da mensagem de Deus e da salvação? Jonas ainda tem uma caminhada a fazer e isso parece que não é uma realidade para ele. Mas veja, Deus envia Jonas mesmo assim. Jonas não está perfeito, mas Deus envia Jonas mesmo assim. Porque, de novo, Deus é o Deus de segundas chances. E não só isso, Deus é um Deus de chamado e de envio. Nós vemos em todo o tempo na Escritura, o Deus que abençoa, comissiona para abençoar. A bênção verdadeira de Deus é aquela que é partilhada, não é aquela que nós simplesmente recebemos.
Quando Deus chama Abraão, Ele fala: Abraão, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou te abençoar e fazer de você uma bênção. Então, vamos embora. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, sai do seu conforto. Para onde o Senhor? Vem comigo, no caminho eu te conto. Deus nem deu os detalhes para ele, disse simplesmente: vamos embora. Porque seguir a Deus sempre terá esse custo do despreendimento. Talvez não é um despreendimento geográfico, mas é um despreendimento, às vezes, de expectativas, de desejos, de planejamentos. Eu queria que a minha vida fosse assim, mas isso vai me colocar tão longe da vontade de Deus. Isso vai cobrando de nós um tipo de posicionamento, que o único meio de nós sermos de fato bênção é saindo da nossa zona de conforto. Não dá para construirmos uma vida de conforto pleno e sermos de fato abençoadores de outros. Não dá, não tem como. Embora abençoar seja um jeito de nós nos sentirmos plenos em Deus, mas sempre vai custar a nossa postura. E nós precisamos vencer o conforto a fim de que possamos servir de fato ao Senhor. Infelizmente vivemos numa sociedade, e o evangelicalismo brasileiro, não, o evangelicalismo mundial, tem usado a religião como um lugar ou um jeito da gente viver de maneira confortável. E Deus passa a ser simplesmente aquele que nós buscamos para nos fazer ter uma vida confortável. Sim, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus nos prospera, Deus nos dá saúde, Deus faz todas essas coisas. Na verdade, a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós sonhamos. Deus tem esse poder. O grande problema é quando nós olhamos para Deus simplesmente como aquele que vai tornar a nossa caminhada mais suave. E quando olhamos para a Escritura, não é isso que a Escritura nos mostra. Na verdade, muitas questões vêm pelo fato de amarmos a Deus. Existem adversidades, existem pessoas que vão torcer a cara, existem situações em que nós vamos estar num dilema entre amar a Deus ou fazer aquilo que agrada as pessoas. E nesse momento, como vamos reagir? Se de fato amamos a Deus, às vezes a nossa moral vai cair um pouquinho dentro daquele grupo social, mas faz parte. Agora, aquele que ama o Senhor sabe que para ser bênção, ele precisa sair da sua zona de conforto, dar do seu tempo, dar das suas energias, dar do seu despreendimento, às vezes negar um tempo de descanso, às vezes negar um tempo de diversão, para que possa servir a Deus e servir pessoas. O chamado, ele não está ligado à nossa perfeição, está ligado à nossa fidelidade. E Deus chama Jonas, mesmo Jonas ainda não estando pronto. E isso é tão bom saber isso. Que Deus nos chama e Deus nos usa, mesmo que ainda não estejamos prontos. Pelo lado de cá, nós nunca estaremos prontos de fato. Nós nunca seremos perfeitos. Mas a grande questão é que o poder não está em nós. O poder está no Deus que chama, o Deus que capacita. Ele envia e Ele capacita. Ele nos dá a graça de sermos usados por Ele. A postura de Jonas, na sua oração, não fez Deus mudar de ideia. Talvez na cabeça de Jonas, ele orando e dizendo: Senhor, eu reconheço, talvez agora Deus nem me peça mais para ir para Nínive. Talvez Deus tenha mudado de ideia, mas Deus não mudou de ideia não, Jonas. Deus podia ter usado outras formas, podia ou não podia? Para salvar Nínive. Podia ter chamado quem ele quisesse, gente muito mais capaz, gente muito mais disposta, mas Deus falou: não, Jonas, é tu mesmo, vai você. Há uma passagem em que nós vemos Moisés também tentando negar o seu chamado. Deus diz: Moisés, você vai e vai anunciar a libertação, você vai lá falar com o faraó, deixa o meu povo ir. E Moisés dá desculpa, Senhor, eu não sei falar. Mas Deus diz para ele: mas quem que fez a boca? Quem que fez a língua? Eu vou falar para você. Olha, você pode até chamar Arão fala, você só vai junto. Senhor, mas chama outro. Moisés estava naquela: eis-me aqui, mas envia o outro, né? Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e esses propósitos têm também a caminhada como um propósito. Não é só o objetivo, não é só o alvo, porque Deus está chamando Jonas, porque Deus não quer salvar só Nínive, Deus também quer salvar o Jonas, e o jeito de Deus salvar o Jonas é mandando o Jonas para Nínive, e salvando Nínive. Deus trabalha de formas
que nós não sabemos nem por onde começar a explicar, para que a sua graça seja mostrada não só no final, mas também na caminhada. E Jonas ainda precisa entender isso. Lá no versículo 3, nós vemos que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Jonas obedeceu, mas nem obedeceu tanto assim também. O texto nos diz que a cidade era tão grande que levava 3 dias para percorrer. Jonas fez um só. Então ele não foi em todo lugar da cidade. Deus havia dito para ele que era para proclamar em Nínive a mensagem que ele havia recebido. Que mensagem é essa que ele havia recebido? Lá no capítulo 1, no capítulo 1 tem a mensagem. Diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. A mensagem de Jonas, aí no capítulo 3, é: daqui 40 dias Nínive será destruída. Jonas não fala o porquê, Jonas não fala quem é que está enviando ele. Deus disse: vai e fala que a maldade dele chegou até mim. Ou seja, fala de mim, fala quem eu sou. Não tem o nome de Deus, não tem nada. A pregação de Jonas, primeiro, é meia boca, é lenta, é com má vontade e é pela metade. Jonas faz meia boca. A mensagem no original, ela tem 5 palavras. 5 palavras. É a pregação de Jonas. Enquanto que Deus havia dito para ele: fale sobre a maldade, fale sobre mim. E como era de costume nas mensagens proféticas, havia um chamado de arrependimento, havia uma palavra de esperança. Quando os profetas falavam, eles denunciavam o pecado, mas eles chamavam ao arrependimento e apontavam para o caminho da redenção. Jonas não quer saber disso, porque afinal, o que Jonas quer fazer é o mínimo possível. Vai obedecer, mas o mínimo possível. E por que isso? Porque Jonas sabia muito bem que havia um grande risco daquele povo se arrepender e de Deus os perdoar. E é isso que ele não queria. Inclusive, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 18, está passando certinho, né? Jeremias 18, versículo 7, Deus dizendo para Jeremias: se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Os profetas sabiam muito bem disso, que a pregação, que o chamado ao arrependimento, tinha como um lastro um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que perdoa. E Jonas sabia exatamente disso, por isso ele faz o mínimo necessário para não ser encarado como um desobediente, mas o mínimo necessário também para que não tenha efeito aquilo que Deus está planejando. Ainda bem que é só Jonas que faz a obra de Deus pelas metades. Ainda bem que é só Jonas que serve a Deus meia boca. Ainda bem que é só Jonas que faz o mínimo possível para a glória de Deus. Ainda bem. Amém? Eu apanhei lá em casa, eu também vou apanhar aqui. Você também vai apanhar comigo. O quanto nós, muitas vezes, fazemos pouco. O quanto a nossa devoção a Deus é só no domingo. E olhe lá. E olhe lá. O quanto a nossa generosidade se restringe à oferta, a dízimo. E olhe lá. O quanto o nosso serviço a Deus se restringe ao momento de culto. E olhe lá, o quanto nós nos entregamos, ou o quanto nós nos voltamos contra os nossos pecados, mas os pecados mais graves. E olhe lá. Jonas denuncia um posicionamento meia boca. E é muito fácil ser um crente meia boca. É muito fácil fazer pelas metades a vontade do Senhor. Agora, uma coisa que é muito impressionante nisso, é de vermos que Deus, apesar de conhecer o coração de Jonas, e saber o que ele faria, como faria, Deus ainda assim o envia. E Deus ainda assim opera, porque a efetividade da mensagem não está naquele que prega, mas no dono da mensagem.
Deus é poderoso para agir, apesar de nós. E já vimos muito isso ao longo dessas exposições. Deus pode fazer e Deus faz, apesar de nós. Agora, nós temos responsabilidade sobre a mensagem que nós carregamos. Nós temos responsabilidade aquilo que Deus nos deu. Não que é a nossa responsabilidade, ou a nossa capacidade, ou é o nosso refino, ou é a nossa linguagem, ou é o nosso conhecimento. São essas coisas que vão fazer com que as pessoas amem a Deus. Não é isso, não é. A mensagem de Jonas é a mais meia boca que a gente encontra na Escritura. E o resultado dela é o maior avivamento que nós encontramos em toda a Escritura. Alguns comentaristas vão dizer que muito provavelmente a esta época, Nínive tinha cerca de 600 mil pessoas. 600 mil numa pregação, numa cidade de 3 dias de caminhada em que o profeta caminha numa cidade onde é pregado juízo sem apontar para a misericórdia. E Deus fez. Porque, de novo, não é o nosso desempenho, não é a nossa desenvoltura, não é a nossa capacidade, mas é o poder de Deus por meio da mensagem que age. Agora, isso não deve ser desculpa para a nossa picaretagem. Não, Deus abençoa de qualquer forma, né? Então vou viver de qualquer forma. Não confunda a sua fidelidade a Deus em fazer o melhor e o efeito que isso produz. Deus nos chamou para sermos fiéis. E Deus nos chamou para nós refinarmos os dons que Ele dispôs a nós. Sabe, muitas são as vezes de que eu gasto horas e horas e horas e horas estudando para fazer uma mensagem, principalmente uma mensagem que eu já conheço, vai umas 8, 9 horas. Se é um tema que eu não estou muito familiar, aí vai 16, 20 horas. Mas eu sei que isso não vale nada se Deus não agir. Não vale nada. Agora, às vezes eu vejo pessoas que, por aí afora, esperam que na hora, dê um relance, abre um texto meio aleatório e Senhor fala. E acham que esse é o jeito que Deus precisa se mover, porque só assim Deus está se movendo. Veja, não confunda as coisas. Deus nos chama a sermos responsáveis com aquilo que Ele nos deu. E isso tem a ver com a gente. Agora, os efeitos daquilo que Ele fará não estão no nosso controle. E às vezes a gente é pego de surpresa, para falar de surpresa, com gente que a gente nem sabe tratar aquele assunto e a pessoa diz, o que você pensa a respeito disso? Não dá para você voltar para casa e falar assim, daqui 20 horas eu volto para a gente conversar sobre isso. Não dá, é agora. O que eu falo? E às vezes numa frase, Deus toca o coração daquela pessoa, e aquela frase é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Eu contei aqui a uns irmãos das quintas-feiras, de um exemplo, uma história, um pastor que chegou numa cidadezinha, e ele queria impactar aquela cidade. Aí tinha a igrejinha lá, já estava montada, e ele então foi até a praça da cidade para ver se ele encontrava o bêbado da cidade. Toda cidade interior tem o bêbado, não os bêbados, aquele que é o foco, quem é o bêbado da cidade tal? É fulano. Ele foi atrás, e ele falou, se eu conseguir pregar para esse homem e ele se converter, isso vai ser um impacto na cidade, e todo mundo vai querer ouvir a mensagem do Evangelho. E dia após dia, ele ia lá no bêbado da cidade, e falava assim, vamos lá na igreja, vamos lá ouvir uma palavra e tal, até que um dia, o bêbado foi convencido e foi para o culto. E o pastor está lá, aquela semana o bêbado falou que ia no culto, e ele preparou, e ele orou, e ele leu a Bíblia, e ele leu o comentário, ele fez isso, aquilo, chegou na hora do culto, e ele prega, e ele soa, e ele bate no púlpito, e ele fala com muita empolgação, e no final ele faz o apelo. E quem vem na frente aceitar Jesus? O bêbado da cidade. Ele fala, uau, deu certo. No final do culto ele vai até aquele homem, dá um abraço nele, que bom, mas me fala qual foi a parte da palavra que mais tocou o seu coração, já pensando, eu vou usar isso aqui em outros lugares, de outras formas. Qual foi a parte do culto que mais te chamou a atenção? E o homem falou assim, olha, para falar bem a verdade, eu nem prestei muita atenção naquilo que o pastor estava falando. Mas enquanto o pastor falava, o ventilador soprou, e a folha fez assim, da sua Bíblia. E eu me lembrei da minha avózinha que me dizia, Deus tem poder de mudar a sua vida. E quando a folha fez assim, eu pensei, eu preciso virar uma página na minha vida também. E eu tomei essa decisão. E o pastor foi para casa quebrado.
Porque Deus fala, Deus faz. A nossa fidelidade, o nosso esforço, o burilar daquilo que Deus nos deu, fala muito mais da nossa fidelidade do que daquilo que Deus pode fazer com a nossa fidelidade. Deus usa o que Ele quer, como quer, a hora que Ele quer, para salvar. Deus usa até pessoas não salvas para falar ao nosso coração. Afinal, nessa história nós já vimos Jonas sendo confrontado pela piedade dos marinheiros pagãos. Jonas está aprendendo com os marinheiros pagãos que ele tem que orar. O capitão do barco tem que chegar para ele e falar assim: homem, ora! Era Jonas que tinha que estar ensinando isso. Aqueles homens pagãos demonstram profundo pesar ao saber que eles vão ter que jogar Jonas fora do barco. Aqueles homens estão ensinando para Jonas compaixão, misericórdia. E talvez você tenha experiências na sua vida de pessoas que nem conhecem a Deus, que de alguma forma já te incomodaram a ser um crente melhor. Conversava com uma pessoa na outra igreja da qual nós fazíamos parte, que ela contou o testemunho de que um dia estava num lugar de baile. No interior tem muito desses bailes, né? E a pessoa gostava muito de um arrasta-pé, de umas cachaçinhas, estava lá, já estava na igreja, já estava entendendo o evangelho, mas ainda não tinha se comprometido de verdade. E alguém chegou para aquela pessoa, alguém que era dali, alguém que gostava de beber até cair, chegou para aquela pessoa e disse: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. Você não pertence mais a esse lugar. E aquela pessoa disse que nunca mais pôs o pé ali. Porque alguém foi usado por Deus, mesmo sem ainda conhecer a Deus, para ser instrumento de salvação na vida de outro. Por isso entenda, ter sucesso no ministério, ter efeito no ministério, não significa necessariamente a aprovação de Deus. Tem muita gente por aí afora que arrebanha multidões, mas que ainda precisa ter um encontro real com o Senhor. Veja, a mula de Balaão foi cheia do Espírito de Deus e falou em nome de Deus. Mas quando o Espírito de Deus saiu, a mula continuava mula. E muitas são as vezes que nós somos mulas, usadas por Deus, porque Deus não depende da nossa santidade, da nossa perfeição, da nossa capacidade para agir através de nós, não. Dons espirituais, capacidades espirituais, não falam de salvação. Jesus disse que naquele dia muitos virão e vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Dons espirituais não são certeza de salvação. Fruto espiritual é a marca de alguém que foi salvo. Nosso caráter transformado, o nosso coração apegado a Deus, um caráter que se transforma à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o testemunho da salvação. Agora, fazer e ter sucesso, isso não significa a salvação. Infelizmente, queridos, existem muitas pessoas que são muito ativos em ministérios, em tudo quanto é lugar, mas que ainda não tiveram um encontro real com Deus. Existem muitos que estão à frente de trabalhos, mas que ainda não tiveram um encontro com Deus. E não é de se dizer, mas existem muitos que se assentam em bancos de igreja, que levantam as suas mãos em adoração, que são dizimistas fiéis, às vezes pregam, às vezes oram, mas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Por isso o que nós estamos vendo aqui é um profeta que precisa de salvação. Assim como todos nós, precisamos olhar para o nosso coração e se de fato temos com Cristo um compromisso que afeta não só o nosso desempenho, que afeta não só as coisas que nós fazemos religiosamente, mas que afeta profundamente quem nós somos. O Evangelho de Cristo é esse poder de agir, de transformar, e isso tem tudo a ver com Deus, e nada a ver com o nosso desempenho e com a nossa capacidade. Então aí acontece o inesperado. No versículo 5 nós vemos que os ninivitas creram em Jonas? Não, creram em Deus. A mensagem de Jonas, usada por Deus, faz com que aquele povo creia em Deus.
E os primeiros 4 versículos nós vemos Jonas em cena. Do versículo 5 em diante, Jonas desaparece. Nós não vemos mais falar de Jonas. Porque esse capítulo não é sobre Jonas, mas sobre o poder de Deus por meio da sua própria mensagem. E Jonas aqui, após pregar, sai de cena, e o que nós vemos são os ninivitas entrando em cena. E o texto nos diz que eles creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Porque o poder de Deus, por meio da sua mensagem, é para todo mundo. Atinge todo tipo de gente, todo tipo de classe social, homens, mulheres, jovens, adultos, melhor idade, todos. A palavra de Deus tem esse poder de atingir a todos. E o que nós vemos aqui é todo tipo de gente sendo tocado por essa mensagem. Afinal, a palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por mais que essa palavra de Deus foi pregada com má vontade, ainda assim era a palavra de Deus. E a palavra de Deus produziu fé, produziu crer. E crer não é só um assentimento intelectual. Crer não é só acreditar com a cabeça. Crer envolve a nossa vida inteira. Por isso que nós vemos é uma postura de gente que de fato creu. Nós vemos aqui os vestígios, os fatores que denunciam verdadeiramente que alguém creu. Então, primeiro nós vemos aqui que eles creem e proclamam aí um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de se vestir de pano de saco. Culturalmente isso falava de uma alma que está dilacerada, assim como em outras culturas, até mesmo na nossa, as pessoas quando estão de luto, por exemplo, vestem preto, como um símbolo cultural de que a sua alma está enlutada. Na época, este tipo de símbolo falava de alguém que estava em arrependimento. Às vezes rasgava as vestes, às vezes vestia pano de saco, jogava cinza na cabeça, proclamava um jejum. E não só isso, o versículo 6 vai nos dizer que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, nem lhes deem de beber e nem de comer. Veja aqui, mais símbolos desse arrependimento verdadeiro. Enquanto em todo momento, e a gente se para analisar as palavras que tem aqui no livro de Jonas, tem muita coisa sutil. Por exemplo, Deus diz lá no capítulo 1, para que Jonas se levantasse e fosse para Nínive. E o texto diz que Jonas se levanta para descer para Jope, porque ele queria ir para Tarsis. E agora o que nós vemos é o rei que se levanta, mas se levanta para se humilhar. Aquilo que Jonas tinha que ter feito. Jonas se levantou para fugir, e agora o rei da nação mais maléfica, mais violenta do mundo conhecido, este homem que tinha o poder, tinha nas suas mãos a prerrogativa de matar Jonas, o que ele faz é se levantar para se humilhar. Ele tira as suas vestes reais como alguém que reconhece que existe alguém mais soberano do que ele. E ele se coloca nessa postura de alguém que precisa de misericórdia. E inclusive diz a toda a nação, decreta um jejum para toda a nação. Inclusive, nem os bois, nem as ovelhas deviam comer. Como eu disse, esse texto, a forma como ele é escrito numa forma de sátira. Tem muita ironia aqui. E o que nós estamos vendo é que se de um lado nós temos um profeta fazendo as coisas de má vontade, do outro lado nós vemos até vaca jejuando, nós vemos ovelha jejuando, nós vemos a natureza toda obedecendo a Deus e se dobrando diante do senhorio de Deus, e nós vemos um homem de Deus que está na completa contramão disso tudo. Na sequência, no versículo 8, nós vemos essa parte do decreto que diz: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus. O rei sabe que é necessário clamar. Clame a Deus com todas as suas forças. Ele diz: deixem os maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Mais uma vez, as marcas de um verdadeiro arrependimento. Gente que sabe que a salvação pertence ao Senhor, então clama ao Senhor. O rei diz: deixem os seus maus caminhos. A ideia de deixar aqui, a palavra hebraica, é a palavra para arrependimento. A palavra shuv, é arrependimento. Volte as suas costas. É como se você está caminhando aqui e de repente você percebe que o caminho está errado, então você volta e vai na direção completamente oposta. O rei está dizendo: arrependam-se, mudem de postura. E ele inclusive dá nome aos pecados. Essa era uma nação violenta, então o rei diz: abandone a violência que existe nas suas mãos.
E ele diz, e talvez Deus vai nos perdoar. Talvez Deus não colocará sobre nós a justiça justa e nos destruirá. Talvez Deus não faça isso, porque Ele sabe que, acima de tudo, a salvação pertence ao Senhor. Mais uma marca no versículo 10 diz, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Mais um fruto do arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é só um assentimento intelectual. Arrependimento muda a nossa emoção, o nosso coração. Então a gente clama. Mas muda também o rumo da nossa vida. Então a gente muda o jeito de viver. Ainda que isso seja imperfeito. Ainda que a gente não vai se tornar santo do dia para a noite. Há uma constância, há uma caminhada, há um desenvolvimento. Mas aquele que de fato encontrou a graça, aquele que de fato contemplou o seu pecado, esse vai viver uma vida de construção de uma santidade para a glória de Deus. Há um arrependimento, e há um arrependimento imediato. Veja, a pregação de Jonas é: em 40 dias, Nínive será destruída. Mas eles não ficaram conversando entre si, bom, 38, 39, hora de se arrepender. Não, arrependimento é agora. Se eu entendi o pecado, é agora. Eu não vou deixar para amanhã, eu não vou deixar para depois. Se existe algo que precisa ser mudado na minha vida, eu preciso tomar a atitude o mais rápido possível, porque assim estarei honrando ao Senhor. E o que nós vemos como consequência disso? Um Deus que é gracioso. Veja de novo, esse texto, esse livro, esse capítulo, não é sobre Jonas, mas sobre o Deus de Jonas. O Deus que usa os imperfeitos, que usa o profeta imperfeito, que usa este que tem uma oração ruim, uma incoerência, uma compaixão debilitada. Deus usa esse para a salvação. E Deus inclusive usa a mensagem mal falada de Jonas, porque no final das contas é Deus quem faz. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que existiam pessoas que pregavam a Cristo por egoísmo, às vezes tentando feri-lo. Paulo diz, tudo bem, desde que preguem a Jesus. Nossa pregação pode não ser a melhor, o nosso jeito de pregar pode não ser o melhor, mas ainda assim, a gente prega, a gente fala. Eu primeiro quero fazer um seminário, depois eu vou falar de Jesus para os meus amigos. Eu quero primeiro ler a Bíblia inteira, de capa a capa, depois eu vou falar de Jesus para a minha família. Compartilhe aquilo que você já tem, porque o poder da mensagem não está em você, não está na sua capacidade. O poder da mensagem está no Deus da mensagem. E Ele usa as nossas imperfeições, as nossas limitações, a nossa incapacidade. Por isso nós não temos desculpa. Nós não podemos dizer, eu ainda não sei, eu ainda não estou pronto. Nós não podemos dizer isso, porque nós nunca vamos saber, e nós nunca vamos estar prontos. Mas ainda assim, Deus nos deu a dádiva, a graça de sermos instrumento dEle para a salvação de outras pessoas. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele e com a graça dEle. Ele usa pessoas imperfeitas, Ele usa uma mensagem perfeita. Deus é um Deus paciente, e mesmo na má vontade de Jonas, Ele mostra um Deus que é paciente, um Deus que poderia simplesmente já ter destruído Nínive, mas Deus levanta um profeta, envia a Nínive e diz, em 40 dias, tem 40 dias para vocês se arrependerem. Deus é bondoso, Deus é paciente. É isso que o apóstolo Pedro vai nos dizer em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam, ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus nos dá tempo, Deus nos dá oportunidade, Deus é o Deus da segunda chance, Deus nos chama, Deus nos congrega, Deus traz mensagens ao nosso coração ao longo da semana, usa pessoas, usa ímpios, usa pastores, usa pessoas, para mais uma vez cutucar o nosso calo, para trazer salvação. Eu lembro que um pequeno grupo que nós tínhamos, às vezes essas mensagens mais dolorosas eram compartilhadas também, esses chamados ao arrependimento, e eu vi que naquelas reuniões, uma das pessoas que eram muito frequente, deixaram de participar, e aí alguém depois veio me contar que encontrou aquela pessoa no mercado e perguntou, por que você não está indo no grupo mais? E a pessoa disse, não, o Jean fala umas coisas muito desafiadoras, e eu não estou muito pronto ainda para mudar de vida.
Algumas pessoas, quando olham para o espelho e percebem que existem coisas a ser transformadas, quebram o espelho ao invés de se transformar. Há muitas pessoas que se afastam da boca de Deus, que deixam de orar, que deixam de ler as Escrituras, que deixam de congregar, porque sabem que isso é confrontador. E queridos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa palavra que nos incomoda. Sim, há a palavra de Deus que nos traz renovo, nos traz alegria, nos traz esperança, mas esta também é a palavra de Deus de esperança. O Deus que nos chama a uma mudança, para que Ele possa nos colocar naquele lugar que Ele planeja nos colocar, para que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser, para que não só nós sejamos abençoados, mas que as pessoas sejam abençoadas por meio de nós. Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus paciente, e o texto nos diz que porque eles abandonaram os seus pecados, Deus não os destruiu. O texto aqui usa a expressão esquisita, Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não se arrepende, não nos nossos termos. A ideia de arrependimento aqui é uma tentativa de chegar a um tipo de mudança, que é uma mudança também emocional. Deus mantém a sua palavra. Deus é esse que pune o mal, mas que recompensa aqueles que se arrependem, que abençoa aqueles que se arrependem. Essa aqui é aquilo que nós chamamos na teologia de um antropopatismo. É tentar colocar características humanas em Deus, para a gente tentar entender mais ou menos como funciona. Mas Deus é muito mais elevado que a gente. Por isso as nossas lógicas não funcionam com a lógica de Deus. Mas o que nós vemos aqui é um Deus bondoso, que aqui diz que vai fazer juízo, mas que ao contemplar arrependimento, emite graça, emite misericórdia. Deus é bom, queridos, Deus é bom. Esse texto traz algumas coisas interessantes. Nós vemos a graça de Deus sendo manifestada, nós vemos o poder da mensagem, nós vemos um Deus que usa, apesar de nós. Então Deus usa Jonas para salvar Nínive, apesar de Jonas. Lembra, Jonas é um espelho de Israel, e Deus usa Israel, e é por meio de Israel que vem Jesus, apesar de Israel. Assim como Jesus continua edificando a sua igreja, salvando pessoas, apesar de nós, apesar da sua igreja. Eu vi uma expressão que eu achei muito interessante, dizendo que nós, igreja, somos como uma orquestra desafinada, tentando tocar as sinfonias celestiais. É bem isso. Nós sabemos, nós conhecemos a canção, nós ainda não estamos no ponto de cantar essa canção de maneira perfeita, mas ainda assim anunciamos a sinfonia celestial. E Deus continua agindo, Deus continua salvando, Deus continua transformando histórias, mudando vidas, Deus continua alcançando pessoas por meio de uma igreja que está num processo de amadurecimento. Por isso, queridos, meu alvo principal com toda essa série, e principalmente com essa mensagem, é de que nós entendamos que Deus vai nos usar. Deus vai nos usar. Que tipo de gente que Deus usa? Gente imperfeita, mas gente imperfeita que não se cala. Gente imperfeita que compartilha da mensagem perfeita do Evangelho, ainda que compartilhe de maneira imperfeita a mensagem perfeita, porque no final das contas, é o poder de Deus, é o poder da mensagem, é o poder do Evangelho que muda vidas e transforma pessoas. Foi por isso que você foi salvo, não pela perfeição de alguém que pregou para você, ainda que talvez você admire até hoje a pessoa que pregou para você, e você disse que pessoa abençoada, que vida, que... Não foi por isso que você encontrou a Cristo, foi porque Deus operou a mensagem no seu coração, foi porque o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aplicou a palavra em nosso coração, e Ele continuará fazendo isso, e Ele fará isso através de você, e você pode ter essa certeza, por isso você pode pregar o Evangelho. Então, a título de aplicação, 3 aplicações simples. Primeiro, existe graça e misericórdia para todo aquele que em arrependimento se achega a Deus. Todo aquele que se achega a Deus em arrependimento encontrará um Deus que é bondoso e um Deus que é gracioso. E talvez nessa noite você precise chegar diante de Deus em arrependimento de algo que precisa ser transformado e que ainda não foi transformado, sabendo que você encontrará na presença de Deus graça, bondade e misericórdia em todo o tempo.
Ah, mas eu já me arrependi disso no passado e eu continuo fazendo. Corre para a cruz. Corre para o Cristo ressurreto. Apresente de novo o seu arrependimento, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não importa quantas vezes você precise pedir perdão, há um Deus que sempre vai te receber de braços abertos. Há um Deus que sempre vai derramar sobre você graça, bondade e misericórdia. Segundo, todos nós também somos comissionados a chamar outros para se arrependerem e receber dessa graça de Deus. Deus não só nos chamou para sermos abençoados, mas para sermos bênção. E não sermos bênção, não sermos anunciadores, é uma incoerência da nossa fé. Aí nós estamos de novo nos parecendo muito mais com Jonas do que com Jesus. E por último, queridos, a nossa segurança ao anunciar está no poder da mensagem e não na nossa capacidade. É por isso que nós podemos anunciar, porque o poder não está em nós, não está no nosso desempenho, o poder está no dono da mensagem, e Ele escolheu, de maneira graciosa, nos incluir nesse processo de salvação. Ele poderia ter feito de outras formas, mas ao longo da história o que nós vemos é um Deus que abençoa por meio do seu povo, um Deus que age nesse mundo por meio do seu povo. Se a gente entendesse isso de fato, nós íamos entender que algumas das nossas orações só não são respondidas no mundo que a gente vive, porque nós ainda não estamos em ação. Nós queremos um país mais justo, talvez a nossa oração ainda não foi respondida, porque nós não estamos agindo com mais justiça. Nós não estamos sendo defensores na prática de justiça. Nós não estamos caminhando e defendendo a justiça. Às vezes nós queremos que ao nosso entorno a pobreza diminua, mas nós não nos sentimos como responsáveis por aqueles por meio de quem Deus age. Deus vai aliviar a dor, Deus vai trazer comida ao faminto, quando a sua igreja, quando o seu povo, quando cada um de nós entendemos que Deus escolheu agir nesse mundo por meio da sua igreja, por meio do seu povo. E isso está na graça de Deus que flui por meio de nós. Amém, queridos? Nós vemos na Escritura essa dubiedade de um Deus de amor, mas um Deus que pune a injustiça. E a gente às vezes não entende como Deus pode punir. A gente às vezes não entende como Deus pode exercitar juízo. Mas justiça e juízo são a mesma face, ou a outra face do amor. Amor verdadeiro só com aquilo que é errado sendo punido. E infelizmente nós caminhávamos, talvez até caminhamos, em direção ao juízo. Mas assim como esse povo de Nínive, amando do rei, ouvindo o rei pregar, arrependa-se, volte-se contra os seus maus caminhos. E quando a gente está de costas para o amor, indo em direção ao juízo, e nós voltamos para Deus, nós caminhamos de volta para o seu amor. E nós chamamos isso de graça. E sabe onde juízo, amor e graça se encontram em perfeição? Eu sei que você sabe. Na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que o juízo foi feito de maneira perfeita, que o peso do pecado foi cobrado de maneira perfeita, e é na cruz que o amor de Deus é manifesto, em que Ele dispensou graça sobre nós, enquanto derramava sobre o seu Filho justiça e juízo. Nós somos salvos, amém? Que essa salvação seja combustível suficiente para anunciarmos com empatia aqueles que ainda não a conhecem. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.